A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Vamos dar início ao estudo do quarto trimestre de 2025 das lições bíblicas CPAD, Corpo, Alma e Espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Glória a Deus. Nessa revista, irmãos, o pastor Silas Queiroz apresenta a tricotomia, a doutrina tríplice da tríplice natureza do ser humano. Esse tema vai além da simples natureza do ser e se conecta diretamente com o plano da salvação. Por isso, ela é um estudo panorâmico das Escrituras a respeito do homem e sua constituição, a queda com seus efeitos e a redenção com seus eternos benefícios em Cristo. O pastor Silas Queiroz, ele é o nosso comentarista desse quarto trimestre de 2025. Ele é formado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil e bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia Logos, pós-graduado em Direito Público, Direito Processual Civil e Docência Universitária. É pastor na Assembleia de Deus em Ji-Paraná, Rondônia, procurador-geral no município de Ji-Paraná e assessor jurídico da Convenção dos Ministros e Igrejas Assembleias de Deus no estado de Rondônia. Ele é escritor, autor de vários livros, entre eles Maturidade Espiritual do Líder, Sejam Firmes e Jesus, o Filho de Deus, todos publicados pela CPAD. Então é isso, irmãos. Vamos dar início a mais um trimestre, o último deste ano de 2025. E vamos logo adentrar a lição de número 1, datada de 5 de outubro de 2025, o homem, corpo, alma e espírito. Vamos ao nosso comentário. Deus criou o homem de forma especial e com um propósito especial, como um ato de coroamento de sua criação. E fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes, muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados os animais, o homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Sabemos que nosso Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e todos eles colaboraram na criação do homem. A formação do homem é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes. Nesse trimestre, estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. Glória a Deus. Vamos ao nosso tópico 1, irmãos. Item 1, a tricotomia humana. Tá dando um pouco de reflexo aí, irmãos, mas não tem jeito, que é preciso usar óculos. Doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica. Logia, estudo, antropo, homem. Estudo do homem segundo a Bíblia, certo? Antropologia bíblica, que estuda o homem desde a sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e as suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas e as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? Em um tempo de tanta psicologização da fé
e intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Muitas coisas se dizem, irmãos, no campo psicológico, acerca da problemática do homem, mas para quem quer realmente conhecer o que se passa no interior do ser humano, corpo, alma e espírito, deve se dedicar ao estudo mais aprofundado da Bíblia. E é isso que nós vamos ver aqui, A psicologia não tem todas as respostas, assim como a própria teologia em si não tem todas as respostas, mas estudando a Bíblia podemos alcançar uma evolução em relação ao conceito de homem, segundo a própria Bíblia, conforme foi descrito aí na nossa antropologia bíblica, Então, somos de natureza tríplice, e é isso que nós vamos ver agora. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, corpo, alma e espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vocês veem aí diversos versículos fazendo menção a essas descrições tríplices do ser humano, O próprio Jesus Cristo e Filho de Deus encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía essa constituição. Jesus, assim como nós, foi constituído por corpo, alma e espírito. A primeira divisão, as partes material e imaterial, é explicitamente apresentada no ato de formação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então ficou bem definido aí aquilo que era a parte material, o corpo físico do homem, e a partir do sopro de Deus, a parte imaterial, que tomou conta do homem e o tornou alma vivente. Parte física e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é o Espírito, foi constituído de uma combinação única: o elemento físico, o pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem, o seu espírito. A alma do animal, sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Já o termo hebraico para a vida em Gênesis, alusivo ao homem, é Chaim, permitindo a expressão literal fôlego das vidas. Isso pode significar que, em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do ser humano, da alma humana e do corpo humano. Irmãos, eu achei isso muito interessante. Achei extremamente interessante essa questão aí da expressão estar no plural, porque realmente, quando o Senhor soprou a vida, Ele soprou a vida tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Então, da mesma forma que Deus é um Deus triuno, nós também somos dotados dessa tricotomia, corpo, alma e espírito. Muito interessante essa questão aí do pluralismo na expressão, Vamos, irmãos, para o tópico 2. A distinção entre alma e espírito. Vamos falar um pouquinho da alma. A alma, do hebraico nepreche e do grego psique, a alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. O que é polissêmica? É aquela que possui vários significados, Ela aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é
de ser vivo, como em Gênesis 1:20, alma vivente. Nessa acepção, a palavra alma é usada também para os animais e significa simplesmente vida, né? A distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. Ela é dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício da sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal, criado à imagem de Deus. Vocês sabem que o Senhor Deus, ele já havia formado um corpo para Cristo. A gente lê na Bíblia, né? Preciso ver qual é a passagem certinho que fala: corpo me formaste. Então o corpo de Cristo, ele foi formado muito antes da formação do próprio homem. Por isso o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Desse corpo que havia sido formado para o Cristo, para quando ele viesse, para quando ele fosse encarnado. Então somos imagem e semelhança de Cristo. E na nossa alma estão as nossas sensações e os nossos sentimentos. Estão na nossa alma. Vocês veem que os próprios animais, eles possuem alma, não como a nossa, mas eles possuem, porque eles também sentem frio, eles sentem tristeza, eles sentem raiva, né? Eles têm essas sensações. Então, isso daí faz parte da alma. Vamos falar agora do espírito. Do hebraico ruá e do grego pneuma, o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador e o Pai dos Espíritos e o adoramos. Junto com a alma e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior que, na linguagem do apóstolo Paulo, aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, o homem exterior. Então, homem exterior, corpo. Homem interior, alma e espírito. Alma e espírito inseparáveis até a nossa morte, né? E assim também em relação ao nosso corpo, né? Vamos nos separar do corpo. Quando morremos, nossa alma e espírito são retirados do nosso corpo. Como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia com comentários, à luz das Escrituras, o espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O espírito usa e transmite essa vida à alma, que, por sua vez, a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São 3 elementos que formam um único ser ou pessoa. Então, o nosso corpo é a nossa embalagem. E através dessa embalagem, nós recebemos impressões. Essas impressões são levadas até a nossa alma, que sente, né? E o nosso espírito transmite vida a essa nossa alma. Glória a Deus, aleluia. Número 3, irmãos, a interação das 3 dimensões: corpo, afetos e somatização. O corpo é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração, uma das principais palavras que o Antigo e Novo Testamento usam como sinônimos de alma. Então, onde a gente lê coração, né, implica estar falando acerca da alma. Glória a Deus. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto. O coração com saúde é a vida da carne. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos.
Identificados como doenças psicossomáticas a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito, inclusive pecados, e como se multiplicam em nossos dias. Pois é, irmãos, veja bem, quando a gente fala de uma doença psicossomática, a gente se refere a algo que se manifesta fisicamente, mas que não tem a sua origem no corpo físico, né? Então, a sua origem, ela é muitas vezes emocional. As problemáticas emocionais, elas têm a sua origem na alma, né? E alguns problemas, como o próprio comentarista salientou aqui, podem ser espirituais, inclusive advindos de pecados. Então, é muito importante que a gente possa identificar quando uma pessoa está doente, né? O que está doente nela, o que realmente adoeceu. É o seu espírito, é o seu corpo ou é a sua alma que está doente, né? Para que possa se buscar o tratamento adequado. O tratamento adequado. Quando nós estamos com o corpo doente, normalmente a gente busca o médico, né? A nossa alma adoecida, ela normalmente requer um profissional da área psicológica. E o nosso espírito, né, da área psicoteológica ou da área pastoral, né, um pastor, um líder espiritual que possa entender, compreender, né, acerca dos mecanismos que envolvem essas questões espirituais. Equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, esses também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Tem um nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, alma e espírito de toda a espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Então, assim, nessa primeira parte, o que a gente tem que ver? O comentarista coloca aqui do perigo acerca da língua. Se a gente for ler a carta de Tiago, nós vamos encontrar várias referências relativas aos danos que a língua pode causar, né? E realmente, para que a gente possa ter uma vivência equilibrada, emocional equilibrada, a gente precisa estar em constante vigilância, porque muitas vezes sim, nós falamos aquilo que não devemos, né? Por vezes pensamos, vemos aquilo que não devemos, e tudo isso daí, tudo que a gente vê, né, fala, pode sim trazer para nós desequilíbrios, porque isso fica computado no nosso interior, entende? Então, a gente precisa preservar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito de uma série de estímulos e uma série de situações. Cabe a nós sermos vigilantes em relação àquilo que a gente traz para dentro da gente, né? Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. Vocês veem, hoje em dia o pessoal toma remédio para tudo. Ninguém quer sentir nenhum tipo de dor, ninguém quer sentir nenhum tipo de desconforto. Os remédios, eles têm sido utilizados de uma forma desenfreada. Né? A pessoa não tem capacidade de lidar com a mínima frustração que seja, né? Então, o acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem, no máximo aliviam os sintomas. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Olha, irmãos, é a tal história. Às vezes a pessoa tem uma dor no estômago, né?
E o que ela faz? Ela pega e toma remédios para a dor no estômago, mas às vezes a dor no estômago ela está surgindo porque aquela pessoa está muito tensa, nervosa, preocupada, ansiosa, às vezes por uma situação de trabalho, por uma situação familiar, né? E muitas vezes, como o próprio comentarista falou, determinadas doenças elas surgem de pecados não confessados. A pessoa guarda aquela culpa dentro dela por algo que ela fez e não confessou, e isso vai torturando a pessoa de uma tal forma que ela passa a desenvolver sintomas físicos, que é aquilo que ele se referiu acerca de problemas psicossomáticos. Então o problema começou no espírito porque ela cometeu algo que ela se sente culpada, ela não confessou esse pecado, e depois isso passa realmente a torturar emocionalmente essa pessoa, até que desemboca na parte física, e aí ela acaba detectando um problema realmente a nível orgânico, mas ele começou a nível espiritual. Depois ele passou para o nível emocional e depois ele ganhou o corpo físico. Então, muitas de nossas doenças, eu diria que a maioria delas acontece dessa forma. Começa no espírito ou mesmo na alma e depois acaba vindo até o corpo. Vamos para a nossa conclusão. Uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Agostinho disse, que a alma dele não tinha descanso a não ser no próprio Deus. Exatamente. A gente busca, descanso em tantas coisas, mas o nosso descanso só está mesmo em Deus. Nós devemos buscar uma vida equilibrada, cuidando do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, pois fomos criados por Deus para glorificá-lo com todo o nosso ser. A verdadeira saúde espiritual envolve comunhão com Deus, santidade e maturidade emocional. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula.